rigorosa, o indiciamento do sujeito na prática de atos ilícitos, seja de natureza criminal, civil ou administrativa. Houve casos, entretanto, em que, a partir do exame dos fatos, dos documentos recebidos e dos depoimentos prestados, essa relatoria concluiu pela necessidade de que as investigações sejam adiante aprofundadas em foro próprio, competente em razão das regras constitucionais e legais a este respeito. Seguiremos, então, aqui a citação de cada um dos indiciados por esta relatoria. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Na CPI da pandemia realizada no âmbito do Senado Federal, ficou evidente a utilização do denominado gabinete do ódio para produzir e disseminar notícias falsas, bem como para realizar ataques em massa a adversários políticos utilizando-se de bots. Àquela altura, tal estrutura foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Ademais, o então presidente alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. Nos discursos dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, estando de um lado seus apoiadores e do outro aqueles que discordasse minimamente de suas e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Obrigada, querida. Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo de sua carreira política, proferindo inclusive discursos como: através do voto você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. E se for morrer alguns inocentes, tudo bem. Próximo indiciado, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. De modo similar a Braga Neto, o general Augusto Heleno foi figura de imenso relevo no governo de Jair Bolsonaro. Segundo relatos, era um dos 4 elementos que incutiam ideias golpistas no então presidente da República. Em depoimento prestado à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Heleno reafirmou o que teria dito em áudio obtido pela imprensa, segundo o qual tinha que tomar 2 Lexotans na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse Supremo Tribunal Federal que está aí.
por esse STF que está aí. Heleno ocupava o posto de chefia de gabinete de segurança institucional, que, entre outras funções, garantia a segurança do presidente da República e dos palácios presidenciais, em especial do Planalto, que foi alvo de ataques de criminosos no dia 8 de janeiro de 2023. Depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Heleno foi afastado do GSI, mas foram mantidos no órgão diversos oficiais militares que trabalharam sob sua administração. Referidos militares ocupavam os postos da Secretaria Executiva, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, da Assessoria Especial para Análise de Riscos e da Coordenação de Operações de Segurança Presidencial e de Instalações. Esses indivíduos eram responsáveis diretamente pela execução do Plano Escudo do Palácio do Planalto, procedimento de proteção do edifício presidencial em caso de ameaça, e que será objeto da discussão posteriormente. Nesse ponto, não há como excusar Augusto Heleno por sua responsabilidade direta nos atos do dia 8 de janeiro. Isso se dá, entre outras razões, pelo fato de que Augusto Heleno esteve presente em diversas reuniões, encontros e circunstâncias que evidenciaram o intuito golpista do então presidente da República, conforme demonstrado ao longo deste documento. Nesse sentido, não há como retirar sua responsabilidade pela adesão subjetiva ao desígnio de Jair Bolsonaro de atuar dolosamente para que houvesse tentativa de praticar atos contra o Estado Democrático de Direito. Augusto Heleno teve acesso em reuniões particulares, fora da agenda oficial do presidente, a minutas de golpe, sem que tivesse se insurgido contra a possibilidade de decretação de ações golpistas, como da garantia da lei da ordem, que seria colocada em prática para iniciar a intentona autoritária de Jair Messias Bolsonaro. Também não há como deixar de reconsiderar que os oficiais que, por omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal, deixaram de atuar para proteger o Palácio do Planalto, todos eles ocupantes dos cargos do GSI, ora intimamente ligados a Augusto Heleno, pois por ele colocados no referido órgão. Assim, Augusto Heleno Ribeiro Pereira deve ser responsabilizado por tipos penais descritos nos artigos 288, associação criminosa, 359, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, todos do Código Penal, por condutas dolosas, por aderir subjetivamente a condutas criminosas de Jair Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Outra figura militar de relevo foi o general do Exército, Luiz Eduardo Ramos, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. Também ocupou os cargos de ministro-chefe da Secretaria de Governo e ministro-chefe da Casa Civil. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o general Ramos teve posturas extremamente semelhantes aos demais militares retrocitados, todos oficiais generais indiciados pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em uma das ocasiões, Ramos afirmou que os civis não deveriam esticar a corda, ao mesmo tempo em que achava que a narrativa de golpe militar era um ultraje. Em uma das claras demonstrações de que aderia às narrativas golpistas existentes na cúpula do Poder Executivo à época do governo de Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, em 2019, convidou o técnico em eletrônica Marcelo Abrileri, que dizia ter provas de fraudes ocorridas nas eleições de 2014,